Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol, entre outras modalidades. Antes de tudo, se é a primeira vez que você está aqui, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos aí buscando a marca de 1.600 inscritos aqui no YouTube. Você também pode me acompanhar diariamente lá no Instagram, no Twitter. Todos os links estão aqui na descrição para você conhecer cada vez mais o meu trabalho. Bom, esse vídeo de hoje é um recap da última rodada. Foram 5 jogos que marcaram nosso último final de semana. Tivemos 3 jogos que abriram o Brasileirão D2, tivemos um jogo pela BFA e tivemos também um jogo pelo Campeonato Paranaense, né? A final do Campeonato Paranaense feminino. Né? Então vamos falar aí de todos esses 5 jogos, começando pelo jogo da BFA, né? O Parnamirim Scorpions venceu o Caucaia Sabres por 19-18, né? Um jogo que foi literalmente decidido nos detalhes, foi aí no finalzinho. O Sabres teve uma oportunidade de colocar o seu time ali numa situação para pontuar, mas as faltas tiraram, na minha opinião, a chance do Sabres de vencer o jogo, não só pela falta derradeira ali num passe longo do Prince, mas também durante todo o jogo, mais uma vez, foram 15 faltas no total da equipe do Sabres. E eu falo muito aqui que em alguns jogos essas faltas vão acabar cobrando preço, e para mim esse preço foi cobrado nesse jogo. Realmente a gente pode olhar para o lance derradeiro da partida e falar, se não fosse essa falta, mas tiveram faltas também na campanha do TD da virada do Scorpions, tiveram faltas durante todo o jogo em momentos ruins da equipe do Caucaia Sabres, que ficou um detalhe de conseguir vencer seu primeiro jogo, né? A equipe agora tem uma campanha de 0-2 e o Scorpions tem uma campanha de 1-1. Mas para falar do jogo como um todo, né? Vamos começar falando do Parnamirim Scorpions, a equipe que no primeiro tempo mostrou muito equilíbrio no seu ataque, um ataque que correu muito bem e que passou também de forma mais discreta no primeiro tempo, mas que em muitos momentos ali o Mariota conseguiu conectar passes, usou do aspecto terrestre ali em alguns play actions, se movimentou bastante para estender algumas jogadas e foi um primeiro tempo muito bom, né? Quem viu o primeiro tempo, a forma como se desenrolou, achava que o Scorpions ia realmente controlar a partida como um todo, e não foi obviamente o que aconteceu. A gente teve ali a gente teve ali um congelamento ali do cérebro dos jogadores no segundo tempo no aspecto de special teams, né? A gente brinca, né, que isso pode acontecer, e isso aconteceu, né? Que eu até coloquei, né, erros mentais, né? Eu acho que é o termo correto que a gente pode usar, erros mentais de special team no segundo tempo que colocaram o Caucaia Sabres em boas posições para pontuar, né? Foram 3 erros cruciais em special teams. O primeiro não virou nada, mas o segundo e o terceiro viraram touchdowns da equipe de Caucaia, né? Mas a gente viu uma defesa que jogou bem, né? A gente viu uma defesa que teve 2 turnovers no primeiro tempo. No segundo tempo sofreu com as posições de campo, né? Muitas campanhas ali, as campanhas que deram em alguma coisa começaram já no campo de ataque. Os passes longos também foram um fator, foram 2 TDs ali em situações de passes longos. E no final ali também ficou a um detalhe de se colocar numa situação bem ruim, mas foi uma defesa que no geral não deixou o Caucaia Sabres ter ritmo, né? Eu acho isso muito importante, né? Quando a gente vê o placar, a gente pode imaginar uma coisa, mas quando a gente vê o jogo, a gente vê que o Caucaia Sabres teve boas posições e teve jogadas explosivas, mas não teve um ataque ritmado, não teve um ataque que construiu campanhas longas. A defesa do Scorpions estava bem postada, bem posicionada e fez boas jogadas para evitar que isso acontecesse. Mas é inegável que o Sabres teve jogadas muito explosivas, né? Eu deixei até anotado aqui. A gente teve o Bruno, que foi o wide receiver número 23, que fez muitas jogadas, foi o cara que mais apareceu durante todo o jogo, e acho que teve inclusive um dos touchdowns, mas o Anderson foi quem teve os outros 2, né, em jogadas praticamente iguais ou muito parecidas. A equipe conseguiu tirar proveito de um ajuste ruim, ou de um ajuste que o Scorpions não fez do segundo para o terceiro touchdown, e conseguiu pontuar, né? E foi um jogo bom. Eu falei que era um jogo bom para a gente medir o que as duas equipes podem fazer, e são duas equipes que estão numa situação bem parelha. Eu acho que o Scorpions poderia ter controlado melhor o jogo, poderia de repente ter vencido com mais tranquilidade, mas não ter talvez tanta explosão foi o que custou em alguns momentos. No final,
conseguiu conduzir uma campanha muito boa, muito equilibrada e que o jogo aéreo apareceu bem também, né? Eu te peguei as estatísticas aqui da página do FA Nordeste, que foram 134 jardas passadas e 102 corridas, então um equilíbrio muito bom, e a defesa não deu jardas para jardas terrestres para a equipe do Caucaia Sabres, o que mostra que esses Sabres não conseguiu estabelecer um ritmo terrestre, gerou muita pressão no Prince, tiveram situações ali de bad snap também que atrapalharam mais uma vez esse ataque, então o time precisa corrigir isso para os outros 3 jogos que ainda tem por essa fase de grupos. O Prince teve um jogo de 3 touchdowns e 2 interceptações. A defesa, após sofrer o segundo touchdown e durante boa parte do segundo tempo, se ajustou, trabalhou bem, conseguiu minar um pouco mais do jogo terrestre, mas também teve seu papel ali com faltas, principalmente na campanha derradeira da virada do Scorpions, teve faltas para posicionar melhor a equipe do Parnamirim, mas no geral foi um jogo que a gente viu ataques totalmente diferentes, mas que mostraram um pouco mais do seu melhor. Você tem Americanos de um lado, que é o Caucaia Sabres, então você tem a explosão, você tem talvez um braço mais forte, mas do lado do Scorpions a gente teve um ataque que foi mais sólido, que controlou mais as ações, e no final, quando precisou jogar mais com o seu jogo aéreo, conseguiu distribuir muito bem e entrar na endzone. Agora a equipe do Scorpions tem sua primeira vitória na BFA. Indo agora para o Campeonato Paranaense, a gente teve a primeira e única partida do torneio feminino, o Araucária Bowl, e tivemos uma campeã inédita, o Curitiba Cold Killers venceu o Curitiba Silverhawks por 26-6 e levou aí seu primeiro estadual para casa, um jogo muito bom, teve transmissão do pessoal do Paraná, é muito legal a gente poder ver duas equipes que têm muito potencial e conseguiram mostrar muita coisa nesse jogo. Essa equipe do Cold Killers que teve a Sol no comando do ataque, Sol que é a quarterback da Portuguesa Avengers, acabei não tendo a oportunidade de falar com ela, não sei se ela jogou só essa partida, se vai jogar com o time no segundo semestre, mas uma partida muito boa da quarterback. Eu até trouxe algumas anotações, foram 2 TDs correndo, teve um TD passado, e sendo bem sincero, a Sol hoje ela traz um aspecto que, na minha opinião, nenhuma outra quarterback do Brasil traz, que é essa versatilidade de passar bem e correr bem com a bola, Eu acho ela uma melhor corredora do que passadora ainda, acho que ela acha melhor os espaços, consegue construir campanhas muito bem com as suas pernas, mas eu acho que no Brasil hoje a gente não tem um conjunto jogando no equipado que faça o que a Sol faz como quarterback. Então, assim, teve um peso muito grande, conseguiu distribuir muito bem os passes. Essa equipe do Cold Killers trouxe um jogo muito equilibrado no ataque, conseguiu jogar muito bem, distribuir muito bem. Teve algumas campanhas em que não conseguiu fluir tanto, que a defesa do Silverhawks fez sua parte, conseguiu forçar paradas, tirou o ataque de campo, mas no geral a gente viu muito equilíbrio, não só da Sol correndo, as running backs também aparecendo, o L fez um bom jogo para que tudo isso pudesse acontecer, e a equipe do Silverhawks não conseguiu responder com seu ataque. Teve uma campanha em que usou muito bem dos passes, algumas faltas também fizeram parte dessa campanha, e a equipe conseguiu pontuar, e até foi o touchdown que o jogo ficou empatado, ou ficou mais próximo do empate, mas depois o time não conseguiu estabelecer mais o seu jogo aéreo, o jogo terrestre não encaixou de forma nenhuma praticamente. Mas, como eu disse, era um jogo bom para as duas equipes também, porque elas têm todo esse segundo semestre agora também, vão disputar a BFA, vai ser o torneio feminino esse ano, as duas equipes jogam na competição, então foi um jogo muito bom. Eu acho que a gente tem aí um potencial muito grande, olhando para o feminino no equipado também. A gente teve o primeiro jogo agora, acho que foi em março, se eu não estou enganado, e a gente vê aí jogadoras aparecendo muito bem, jogando pra caramba. Eu tô muito ansioso também para ver todos esses jogos pela frente, mas para a equipe do Curitiba Cold Killers dar o parabéns, seu primeiro título aí do Paraná. Indo agora pro Brasileirão D2, nós tivemos 3 jogos que marcaram a abertura da competição, 2 jogos que aconteceram lá no Rio Grande do Sul e um jogo que aconteceu aqui em São Paulo. Vamos começar falando pelos 2 jogos lá do Sul. A gente teve a vitória do Erechim Coroados por 33-0 contra o Criciúma Iron Tigers. A gente viu um Erechim Coroados que, como eu falei e já percebi muitas vezes, é um time que passa muito mais do que corre, e a gente viu isso muito mais nesse jogo. O Ibrahim teve 4 passes para touchdown, teve um TD corrido
que não pareceu que ele fez aquele tozinho para frente, né, na jet, pareceu que ele entregou mesmo. Então na minha cabeça foram 4 TDs passados e um corrido, mas uma equipe que conseguiu conectar muito bem no seu jogo aéreo, mas mesmo com o placar, mesmo com a vitória, eu sinto falta desse jogo terrestre, eu sinto falta desse equilíbrio. Eu sei que a gente está falando mais uma vez, um 33-0 não fez falta, acabou não atrapalhando, mas o Ibrahim também sofreu 2 interceptações. A equipe teve 9 campanhas começando no campo de ataque, né, e teve 4 dos seus 5 touchdowns com essas 9 campanhas, mas foram 5 campanhas que o time saiu com 0 pontos, né, não conseguiu produzir nenhum field goal e não conseguiu, obviamente, touchdown. Claro, não dá para você pedir uma eficiência tão grande em todas as campanhas, mas foram muitas situações que o time poderia ter capitalizado muito mais, o time poderia ter feito mais pontos, até olhando para uma classificação geral que a gente vai ter da D2, mas foi um ataque que conseguiu conectar passes em muitos momentos, mas eu sinto falta ainda de um pouco desse jogo terrestre, sinto falta da SOL talvez fazendo um trabalho um pouquinho melhor também para o time conseguir variar. A gente teve algumas situações em que eu gostei, apesar de não ter tido tanto efeito, foi bom a gente ver uma coisa diferente, né? Teve o TD do Anthony, que foi numa jet, teve algumas outras chamadas assim, o time tentou fazer alguns motions ali, tentar envolver um pouco mais com o seu jogo aéreo, e eu acho isso importante, mas eu acho que o time precisa de um pouco mais também desse elemento surpresa, porque os times vão se ajustar, vão deixar a caixa mais vazia, tudo mais, você abre campo e tudo. Inclusive saiu um vídeo ontem no YouTube onde eu falo um pouco mais, eu fiz uma análise de jogada, não desse jogo, mas que é uma das coisas que eu quero tentar discutir mais pra frente. Mas enfim, ganhou, jogou muito bem, a defesa então sem comparação. A gente viu ali o Hulk e o Jack sendo os caras que mais apareceram no aspecto de perseguir o quarterback adversário, mas a defesa como um todo jogou muito bem, teve diversos turnovers, deu pouquíssimos espaços para o Criciúma Iron Tigers, mesmo no final do jogo. Acho que na última campanha ali o time já estava numa situação de 2 minutos finais, tudo, então teve ali uma ou outra jogada nas últimas campanhas que o time adversário conseguiu avançar, mas no geral uma defesa que deu pouquíssimos espaços, roubou a bola. E um ponto positivo para as duas equipes um jogo com pouquíssimas faltas. Eu acho que a gente não teve 10 faltas totais no jogo. Então, enquanto a gente vê alguns jogos aí que a gente vê 30 faltas, 20 e tantas faltas, a gente vê o jogo aí com menos de 10. Eu acho muito bom para as duas equipes, né? Mostra muita disciplina, mostra que as equipes tomam cuidado com esses detalhes. E para falar do Criciúma Iron Tigers, é uma equipe que eu tinha expectativas, porque a gente queria ver esse time jogar, mas é um time que claramente precisa de mais casca, né? Precisa jogar esses jogos, de repente ano que vem, né, investir em jogar um estadual, ou investir em jogar mais amistosos antes do Brasileirão, porque você vê que tem muitas situaçõezinhas de falta de ritmo de jogo, de ter um pouco mais de pressa para tomar decisões do ataque. A defesa fez o que pôde, conseguiu muitas paradas ali quando estava no seu próprio campo de defesa, no campo de ataque, né? Conseguiu forçar algumas paradas, mas a secundária sofreu em alguns momentos, teve alguns ajustes que não foram tão legais, mas foi um time que é muito novo, né? Tá jogando só a sua segunda competição, né? E a segunda competição é um segundo nacional na D2, então é um time que tem espaço para evoluir, ter um quarterback móvel para mim é sempre um aspecto positivo e a equipe tem isso. A equipe rodou um pouco também, né? A gente viu outros caras jogando, mas é uma equipe que tem que rodar, tem que jogar, tem que testar, tem que criar ritmo, né? E defensivamente estabelecer jogos mais físicos e aí aprender muito com o que aconteceu nesse jogo, né? As duas equipes ainda têm mais 3 jogos na fase de grupos para completar. O outro jogo foi Canoas Bulls 26, Gravataí Spartans 0. Um jogo que me surpreendeu um pouco. O Gravataí Spartans até sofreu o primeiro touchdown, estava fazendo um jogo bem equilibrado na sua defesa, estava conseguindo controlar bem a equipe do Canoas Bulls, né? O Bulls estava tendo algumas situações em que conseguia correr com o Antônio, algumas a defesa estava bem posicionada, o jogo aéreo não estava fluindo legal, a equipe até chegou a roubar a bola, então vendeu muito caro, mas o grande problema foi que o ataque não conseguiu produzir, né, para manter o time em campo, para manter a defesa descansada, né, com energia. A equipe tentou ali algumas corridas no começo que deram um pouco certo, o jogo aéreo não foi se achando, o quarterback tentava estender jogadas, mas sofreu muita pressão, então esse front do Bulls
atrapalhando muito o tempo que o quarterback tinha para fazer alguma coisa. Das minhas anotações do jogo, os special teams até tiveram algumas situações ali que arriscou num punch, mas o ataque não conseguiu capitalizar muito bem. Teve uma situação ali de faltas, né, em momentos ruins, uma falta ali no segundo touchdown da equipe do Bulls. E foi uma equipe que, depois que o primeiro TD saiu, né, acabou, foi se desenrolando melhor o jogo, né? A defesa do Bulls também conseguiu forçar um turnover na campanha seguinte, então já colocou o ataque numa ótima posição de campo e o Bulls conseguiu estabelecer um pouco mais a sua vantagem. E foi controlando o jogo, foi correndo com a bola, foi passando, mas acho que tem muito espaço para lapidar, né? Foi uma equipe que trouxe um pacote muito grande de jogadores pós-campeonato gaúcho, pelo que a gente viu, né? Foram quase 20 caras, então muita gente aí tá tendo que ter espaço para rodar, tá voltando a jogar também, então isso é muito fundamental para que a equipe consiga ter um ritmo bom de jogo, né? Nas próximas 3 partidas que vão ter na fase de grupos, né? E uma última coisa que eu queria falar, né, desse ataque, primeiro uma positiva, que é a variedade que esse ataque traz, né, seja no jogo corrido, com quem está correndo com a bola, se é o QB, se é os running backs, com as jets, com os passes curtos, com play action, muita variedade. E uma outra é uma situação que ela acabou não atrapalhando, porque na jogada seguinte foi touchdown, mas que o time teve um touchdown anulado, porque o jogador acabou ali fazendo um salto, né, que não era necessário para entrar na end zone, e muita gente sabe disso, né, mas é sempre bom reforçar que isso é falta, né, aqui no FABR, né, acho que é o taunting, se eu não estou enganado, né, que é um conceito de provocação, e aí acabou tendo o touchdown anulado, né. Esse jogo não atrapalhou, até porque o time fez um TD na jogada seguinte, mas é um fato que a gente tem que trazer, né, às vezes os jogadores não conhecem a regra, ou passa muito desapercebido quando essas situações acontecem, então eu queria trazer ela aqui, né, porque foi uma situação bem atípica. Na hora que ele fez, eu estava revendo o jogo, eu estava esperando a arbitragem marcar alguma coisa e foi marcado, mas foi uma situação inusitada e é um aprendizado para a equipe também e para o jogador, para que isso não aconteça nos próximos jogos. Para fechar, a gente tem o jogo entre Six Spartans e São Bernardo Avengers, né? A equipe do Spartans jogando na sua casa, né? O centro de treinamento touchdown, venceu por 22-0, é um jogo muito equilibrado, né? Do ataque dos Spartans, o time que com uma mão ali no comando, mais de 70% dos passes completos, é um ataque que se desenvolve cada vez mais. Acho que a OL precisa acompanhar esse ataque. A equipe estava sem o Taylor e sem o Delacla, que era o center titular, então eu entendo, né, o miolo da linha ali sem 2 jogadores que fazem falta, mas é uma OL que precisa acompanhar um pouco mais. O jogo corrido teve alguns momentinhos que fluiu com o Sheik, com o Rodriguinho, teve outros que não conseguiu. O Mamão foi pressionado muitas vezes, algumas ele conseguiu se livrar, algumas ele sofreu sec. A interceptação veio numa pressão que ele tentou se livrar da bola ali com o Meg e foi interceptado pelo Gibi. Mas é um ataque que, no geral, é muito bom de ver, né? A gente vê ali esse jogo terrestre que tem momentos e tem jogadores diferentes ali, né? O Sheik é um cara de mais explosão, o Salatiel, né, o Rodriguinho, é um cara que lê um pouco melhor o jogo, né, tem um pouco mais de paciência antes de explodir. E a gente vai ter o JP, né, que já estava nesse jogo, não jogou, né, vai jogar a partir do próximo jogo, que é contra o Caraguá Gunship, se eu não estou enganado. Então a gente vai ter aí 3 caras um pouco diferentes para rodar dentro dessa OL, e vai ser desse corpo de running backs, e vai ser muito interessante. E do corpo de recebedores não tem muito o que falar. Eu acho que a gente tem aí muitos caras que podem produzir, que estão fazendo coisas diferentes. A gente tem Yuri e Cadu, que são, de certa forma, os velocistas, vamos dizer assim, que são caras de rotas mais verticais ou rotas um pouco mais longas, que você quer fazer passes mais rápidos, né? O primeiro TD da partida foi do Cadu, o Yuri teve uma recepção muito importante para colocar o time ali na linha de 2 jardas. O Jesus está aparecendo bem como esse cara de screens e passes mais curtos, que vai contar com bons bloqueios ali para ganhar algumas jardas. Não é necessariamente o cara mais rápido, mas é o cara que consegue quebrar alguns tackles. E a equipe tem o Vitor Hugo Mega.
Eu sei que tem muita gente que já fala dele, eu também já falei muitas vezes, mas o Vitor Hugo Mega é o cara que, se você der um pouquinho de espaço, ele vai fazer o maior estrago possível. Né? As situações em que ele é acionado são muito importantes. Ele foi acionado numa terceira descida importante, first down. Foi acionado numa outra terceira descida, teve um first down e ganhou muitas jardas após a recepção para colocar o time numa ótima posição. No quarto período, situação de terceira descida mais uma vez, recebeu uma bola ali entre dois DBs da equipe do Avengers, correu ali mais de 40 jardas, foi derrubado já na red zone e finalizou essa campanha com touchdown, porque eu falei, e na minha opinião, quando chega na red zone, ele é o melhor recebedor do Brasil. Não tem nenhum cara que tenha melhores mãos e um controle tão grande quanto o Mega tem na red zone. Então é um ataque que tem peças para fazer um pouco de tudo no aspecto do jogo aéreo, e tem aí um quarterback que é veteranaço, uma mão, em alguns momentos ali pouquíssimos passes errados, um pouco mais de força do que precisava, mas no geral um cara que está se conectando cada vez mais com esses receivers, e o Spartans é sim um dos favoritos a D2. Falando um pouco do ataque do Avengers, né, antes da gente ir para as defesas, é um ataque que teve o Tezinho, né, como quarterback, né, estreando pela equipe de São Bernardo. Na segunda jogada da partida já sofreu uma interceptação, depois foi interceptado mais uma vez, se eu não me engano, no segundo tempo ou no final do primeiro tempo. E é um ataque que precisa de ritmo. Né? Muitas vezes o pessoal não entende que ataque demora para você conseguir fazer rodar, demora para você conseguir construir com qualidade. Né? E isso não é exceção para nenhum time, mesmo que seja um time que treine bastante, que tenha bons caras, isso leva tempo. Né? E encarou uma defesa que joga bem, né? Que mudou sistematicamente para uma 3-4, né? Falei, esse vídeo inclusive de análise da jogada é da primeira interceptação do Spartans. É uma defesa que jogou em 3-4, que deixou a caixa cheia o tempo todo, que se ajustou ao que o Avengers estava fazendo em campo, se era no air backfield, se era no air como slot. E o ataque do Avengers teve algumas situações, né, com o Noé, com o Marco, o time teve algumas faltas ali que colocou o time em situação para tentar fazer alguma coisa, mas não conseguiu capitalizar. Eu acho que falta para esse ataque. Tem situações ali que o time só vai aprender jogando mesmo, né, a primeira experiência do Avengers a nível nacional, e eu não acho que por encarar times de São Paulo isso mude. Né, é diferente, é um outro campeonato, é uma outra mentalidade, talvez algumas pessoas tenham, mas é um time que tem que tomar melhores decisões em alguns momentos. Né, eu acho que fez um bom jogo, né, defensivamente deu trabalho também para o Spartans em alguns momentos. Como eu falei, o jogo terrestre conseguiu parar em alguns momentos, no jogo aéreo gerou algumas pressões, interceptou uma bola num momento ali que a pressão estava acontecendo. Então é uma equipe que tem muito potencial dos dois lados, mas é uma equipe que tem que se achar e que vai ter que fazer agora bastante para conseguir garantir uma vaga, porque agora a gente está falando de um time que não depende mais de si. O Spartans, teoricamente, se ganhar todos os jogos do grupo, vai ser o líder invicto. Mas a gente ainda tem o Bristol, que é um grande adversário, tem o Assis, que pode ser uma surpresa, tem o Caraguá, que vem aí de uma classificação na Série Prata. Então é um time que tem potencial, mas vai ter que jogar bastante nesses próximos 3 jogos para conseguir garantir uma vaga de playoff. Bom, gente, o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Tamo junto e até a próxima!